paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Neste momento quero convidá-los a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos recursos que Ele tem nos dado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado de te louvar e te adorar com os nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado a provisão diária, Senhor. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor não tem deixado faltar o recurso, a saúde, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Aqueles que puderam ofertar e dizimar, Senhor Deus, mas também aqueles que não puderam nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar abrindo as janelas do céu, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, trazendo provisão, Senhor Deus, para que eles possam estar aqui, meu Pai, com alegria, te louvando e te honrando, meu Pai, com os recursos que o Senhor tem dado para cada um nesta terra, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Ainda na tua presença, Senhor, te louvamos e te engrandecemos pela vida do nosso irmão Rafael, Senhor. Usa teu filho, Senhor Deus, como canal de bênçãos para nossas vidas nessa noite, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. Mostra qual é o querer que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que possamos estar aqui, meu Pai, de bom grado, com os nossos corações abertos, Senhor Deus, com os nossos ouvidos atentos, Senhor Deus, à sua voz, Senhor. Continua abençoando a vida do teu filho, Pai. Dá graça, sabedoria, meu Pai, autoridade no teu nome, Senhor, para o teu filho levar a tua palavra aos quatro cantos da terra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria de estarmos juntos nesse lugar para engrandecer ao nome do nosso Deus. Como é bom se reunir no nome do Senhor Jesus, né? Enquanto nós temos esse privilégio, que façamos sempre com alegria. A palavra do Senhor nos orienta a fazer isso sempre com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sentiu alegria hoje ao sair da sua casa para vir para cá? Isso é um bom sinal, né? Irmãos, é um tema bem maravilhoso. Liberdade em Cristo Jesus. Você se sente livre? Sente livre? O que você tem feito com a liberdade que Cristo alcançou para você? Vamos ler o texto que está em João 8:36, e diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Palavra maravilhosa, né? Um pouquinho antes, no 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, eu fiquei muito pensativo sobre esse tema. Eu fui avisado com bastante antecedência sobre essa oportunidade de estar ministrando aqui nesse dia. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E confesso aos irmãos que às vezes parece um tema simples, mas quando você começa a pensar sobre isso com mais profundidade, você começa a entender algumas coisas que muitas das vezes está faltando em nós. E eu fiquei pensando isso para a minha vida sobre essa liberdade. E quando a Bíblia menciona sobre o libertador, quando o povo estava escravizado no Egito, 430 anos de escravidão. E aí Deus levanta um libertador, nasce Moisés para libertar o povo. E muitos conhecem essa história, mas eu vou passar bem rapidinho para poder, você que não conhece, você saber daquilo que nós estamos falando. O povo estava 430 anos de escravidão no Egito. E aí Deus levanta Moisés como o libertador para a nação de Israel. E a palavra nos diz que o povo, quando saiu, né, depois de tudo que aconteceu no Egito, as pragas, aquelas coisas todas, as profecias se cumprindo ali, através da boca de Moisés e Arão, e o povo sai para o êxodo, o caminho da libertação. E muita gente conhece o texto, e você vai pensar comigo que o povo começou a caminhar, e não tão distante começou a murmuração, a reclamação.
Deus havia levantado um libertador para acabar com aquela coisa terrível que eles estavam vivendo, e não muito distante o povo logo desejou voltar a ser escravo. Isso me fez pensar, porque não foi fácil. Eu falei aqui em menos de 1 minuto o que aconteceu lá, mas quem conhece o texto de verdade sabe que o processo foi muito grande desde o nascimento de Moisés. A perseguição que houve para tirar a vida de Moisés, como foi difícil ele se levantar como um homem que foi escolhido por Deus para libertar aquele povo, e uma dificuldade muito grande. Agora chega o momento do êxodo, chega o momento de sair daquela escravidão. E a Bíblia relata para nós que não tão distante o povo desejou voltar a ser escravo. Amém, irmãos? Talvez você já tenha entendido algo que Deus quer falar conosco nessa noite através dessa pequena introdução. O povo desejou, o povo viu com seus próprios olhos. Muitas das vezes a gente fica pensando assim, mas se eu estivesse lá naquele tempo e visse os milagres com meus próprios olhos, eu não duvidaria. Irmãos, não fala isso. O povo presenciou grandes obras de que Deus havia operado no meio deles, e não tão distante sentiram saudade da escravidão. Amém, irmãos? Não tão distante, não por tantos motivos assim, desejaram voltar a comer cebolas. Olha a conversa no meio do povo. Pelo menos lá nós tínhamos cebolas. Meu irmão, como trocar a terra que mana leite e mel por cebolas? Como trocar uma promessa, algo grandioso que Deus está preparando, por cebolas? Meu Deus, se você entendeu o que Deus tem preparado para a sua vida, se você entendeu o projeto, confiar no projeto, e o povo, no meio daquela caminhada, duvidaram do projeto que Deus havia preparado. Amém, irmãos? Você consegue nessa noite crer no projeto que Deus já preparou para a sua vida? Será que você pode pensar comigo que o projeto que Ele tem preparado, a liberdade conquistada por Cristo Jesus para a sua vida, é muito melhor do que cebolas? Aleluia. Aleluia. E agora, esse povo caminhando e desejando voltar a ser escravo. Isso me fez pensar um pouco sobre o que é essa liberdade. Liberdade é em Cristo Jesus. Por isso eu perguntei para você se você verdadeiramente se sente livre. E aí, o que fazemos com essa liberdade? O que temos feito com essa liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário? Aleluia. Jesus estava tendo um diálogo aqui muito importante com esses homens. Se você se ater ao texto e ler um pouco atrás e o contexto, você vai ver que eles aqui estavam procurando matar Jesus. Eles estavam em todo o tempo conversando, indagando, colocando algumas condições para pegar Jesus ali. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler tem por título, no capítulo de número 8, a mulher adúltera. Quem não conhece a história dessa mulher? E eles tentaram, com essa situação, fazer com que Jesus falhasse. Mas em Cristo não há falhas. E esse contexto que nós estamos lendo, Jesus estava tendo um diálogo com os judeus, que em todo o tempo vinham procurando matá-lo, ocasião para matar. E nesse diálogo, e eles dizem que não eram escravos, que eles eram filhos de Abraão. E Jesus disse para eles: se vocês são filhos de Abraão, por que procuram matar-me?
porque Jesus conhecia o que estava no coração deles. E esse texto mostrando para nós esse diálogo, quando Jesus também se apresenta como a luz do mundo, Jesus defende a sua missão e autoridade, mostrando para eles, o que eles não conheciam. Porque eles estavam escravizados debaixo da lei. E Jesus veio para libertar eles. E ele se apresenta para eles dessa forma aí, tão logo eles não criam no Senhor Jesus. Como eu disse no começo, eles viram Jesus operar. Por que eles estavam tentando matar Jesus? Por causa do homem que havia sido curado no sábado. E essa história rendeu por muito tempo, e eles procurando ocasião contra Jesus para matar, porque Jesus curou no sábado. Isso para eles era uma afronta. E aí eles preferiam que um homem ficasse sem ser curado, para que guardasse o sábado, e Jesus estava tentando mostrar para eles o que ele realmente queria fazer, que o projeto era muito maior do que aquilo. Parece que isso é nos dias de hoje, irmãos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, isso foi escrito há mais de 2000 anos, e parece que essas coisas estão nos dias atuais. Como a Bíblia é atual. E aqui Jesus mostrando para ele, na prática, como operava milagre a olho nu. E as pessoas chamavam ele de blasfemo. E as pessoas falavam que ele era o falso Cristo. E ele passou por tudo isso, tentando mostrar para eles a verdadeira liberdade que ele estava propondo para eles. Eu te pergunto mais uma vez, você verdadeiramente se sente livre? O que você tem feito com essa liberdade? Será que essa liberdade te dá o direito de se afastar do Senhor? Ou se essa liberdade que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, para mostrar para nós que agora não mais somos escravos do pecado, não temos mais parte com o pecado, mas a liberdade conquistada em Cristo Jesus para nós é para que nós a usemos para nos aproximar dele. Amém, irmãos? Você começou a entender a mensagem dessa noite? O povo saiu do Egito e tão logo não confiou no projeto, desejaram voltar a comer cebolas como escravo. Então nessa noite talvez você entrou aqui sem saber muito bem desse projeto que Deus tem para a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: confia no projeto que Deus tem preparado para você. Não queira voltar à escravidão do pecado, não queira voltar atrás, porque o que Deus tem preparado para você é muito maior. Se você tiver capacidade de confiar no Senhor, não olhando para as circunstâncias da direita nem da esquerda, e muito menos a de trás, você vai ver o que você é capaz de alcançar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O que você tem feito com a liberdade que Cristo Jesus alcançou para você? Você tem usado ela para se aproximar ou para se afastar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto diz: e conhecereis. Você pode perguntar para mim nessa noite, mas como que é essa liberdade? O texto já é explicativo: e conhecereis. Você tem procurado cada dia mais conhecer o Senhor Jesus? Você tem procurado todos os dias da sua vida um pouco mais de Jesus para você? Você tem procurado um pouquinho mais de intimidade com Ele? Mas como que eu alcanço intimidade? Como que você alcança intimidade com uma pessoa? Como que alcança? Eu conheço muitos irmãos aqui, mas eu tenho pouca intimidade com alguns irmãos. Como que eu vou conseguir alcançar intimidade com algum irmão? Conversando com ele. Procurando um relacionamento com ele. Amém, irmão? Você está entendendo? Eu estive na casa do pastor Delci, que maravilha. Foi uma tarde maravilhosa, pastor. Como foi maravilhoso aquele dia. Podemos ali nos alegrar, contar das maravilhas do Senhor. Não tem coisa melhor do que você falar das maravilhas que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer e que já fez.
Isso é algo que eleva nosso relacionamento com Deus. Quantas das vezes eu estou triste, cabisbaixo, eu começo a conversar da palavra e isso me dá um ânimo, me faz lembrar do que o Senhor já tem operado através da minha vida e para a minha vida. Isso faz com que eu tenha um novo ânimo. Talvez essa liberdade que Cristo conquistou para você, você tenha usado para se afastar dele, e não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Essa liberdade conquistada foi a preço de sangue, para que você não mais tornasse a ser escravo do pecado. Aleluia! Para não mais desejar comer bolotas, não mais. O projeto é muito maior do que você consiga imaginar. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia que o projeto dele é infalível. Você pode pensar comigo, o projeto de Deus não existe falência. Basta confiar no Senhor. Manter-se firme no dia a dia. Porque não tem sido dias fáceis, mas o Senhor nos garantiu essa liberdade para que eu e você andemos na sua direção. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Está se sentindo fraco, está se sentindo ansioso, está com algum problema que aos seus olhos não tem solução. E conhecereis. Como conhecer, como se relacionar, como se aproximar, como estar perto, como ouvir a voz. Quanto tempo tem que você não abre essa palavra e não se emociona ouvindo a voz de Deus falar com você? Ou talvez você não tenha conseguido nem chegar aqui. Aleluia! Aqui está a maior profecia que um homem pode ouvir na face da terra. O que passar daqui é procedência maligna. Aqui está a maior profecia. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Faça abrir a Bíblia na sua casa. Faça menção dessa palavra. Crie relacionamento com Deus. Crie relacionamento com o Senhor, para que não mais, de maneira nenhuma, você queira voltar a comer cebolas. Eu gosto de cebola, tá, irmãos? Para deixar claro. Mas ali o povo estava desejando de volta à escravidão. Escravo do pecado. O que Jesus tem para nós é libertação. Liberdade conquistada num alto preço pago na cruz do Calvário por mim e por você. Faça isso valer a pena. Que não sejamos pessoas que invalidem o sacrifício da cruz do Calvário, desejando voltar a ser escravos novamente. Amém, irmãos? O texto é muito claro. Quando diz aqui, no verso de número 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus estava querendo mostrar para eles a verdadeira liberdade. Amém, irmãos? Eu creio aqui que estamos diante de homens e mulheres livres. Jesus Cristo libertou. Agora eu quero dar um conselho: não flerte com a escravidão. Não deseje voltar a ser escravo. Amém, irmãos? Parece que é fácil. Essa linha é muito fina. Você pode passar por ela muito facilmente se você não estiver atento. Se você não estiver usando as ferramentas que Jesus Cristo deixou para nós, para que nós viéssemos ter uma vida em Cristo Jesus e uma vida abundante. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu meditei muito nesse texto. Confesso para os irmãos que fiquei bem nervoso. Mais uma vez, como não é diferente, né? Quando vamos adentrar a este lugar para ministrar a palavra do Senhor, é um peso de responsabilidade muito grande, porque a palavra primeiro vem para cá. Amém, irmãos? E eu fiquei pensativo sobre essa liberdade por dias, pensando sobre isso, orando ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta a esse respeito, e confesso aos irmãos que isso tem falado de forma muito forte ao meu coração. Possamos usar essa liberdade de forma correta, de forma que ela traga vida, de forma que ela faça com que nós verdadeiramente nos sentimos livres em Cristo Jesus. É algo que não tem preço, né, irmãos? Eu sempre digo, né, tem pessoas que costumam querer fazer um comparativo das coisas do mundo com as coisas de Deus. Irmão, por favor, não tem como comparar. Não existe comparação. Quando você conhece o que Cristo Jesus conquistou para você, não tem como fazer comparação. Você começa a olhar para as coisas do mundo com outros olhos, não mais com olhos naturais. Você começa a perceber as coisas porque Deus te dá a visão espiritual e você começa a enxergar algumas coisas e pedir misericórdia. Ao invés daquilo ser atrativo para você, para te levar para o mundo, você começa a ver a pessoa naquela condição e pedir a Deus misericórdia, Senhor. Arranca essa pessoa dessa condição, arranca essa pessoa desse desejo maligno de estar fazendo as coisas mundanas, porque na maioria das vezes as coisas que estão lá fora são tudo prejudicial a nós, e as pessoas não conseguem enxergar isso. E quando nós estamos em Cristo Jesus, dá uma repugnância dessas coisas. Amém, irmãos? Então você olha para aquilo, você não consegue, você olha e o seu olhar é um olhar diferente. Eu quero dizer para você, se você tiver com esse mesmo sentimento, você está no caminho certo. Amém, irmãos? Se você estiver olhando com o olhar de misericórdia, aí é onde entra a graça do Senhor sobre as nossas vidas, não é porque somos melhores, não, irmãos. Não é porque estamos numa condição melhor, não. É porque Cristo Jesus conquistou isso para nós, porque senão estaríamos fazendo a mesma coisa. Então isso não é para que haja um sentimento de grandeza, não. Pelo contrário, é para você se diminuir e pedir a Deus graça e misericórdia para que essas almas sejam alcançadas. E quem que Jesus vai usar? Amém, irmãos? Quem que Jesus vai usar? Tem alguém aí para Jesus usar para essa obra maravilhosa? Tem alguém aí, irmãos, que está sentindo a graça do Senhor sobre este lugar? Quem é que Jesus vai usar para resgatar essas almas perdidas, irmãos? Você pode fazer um sinal para o céu aí e dizer: eis-me aqui, Jesus. Ajuda-me, capacita-me para que eu possa alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Aleluia! Esse é o verdadeiro sentido de estarmos livres em Cristo Jesus. Não mais escravos do pecado, agora sendo usado por Jesus para arrancar aqueles que estão na escravidão do mundo. Aleluia! Jesus amado. Irmão, eu passei um processo bem difícil alguns meses atrás. E eu vou dizer para os irmãos, é difícil esconder de Jesus. É difícil, não tem como se esconder de Jesus. Quando diz que nós temos a marca de Cristo, acredite nisso, irmão, nós temos a marca de Cristo. E não tem como arrancar. As pessoas hoje fazem uma tatuagem, é um pouco caro para retirar, mas consegue tirar. Agora, a marca de Cristo não tem como tirar. Eu já sou servo do Senhor há muitos anos. Cheguei na Assembleia de Deus aproximadamente com 16 para 17 anos de idade. E nunca saí da presença do Senhor. A gente sempre passa, né, por mudanças, por circunstâncias. E eu passei por alguma delas.
Mas essa última foi muito difícil para mim. E confesso aos irmãos, não se permita se distanciar do Senhor pela liberdade que Ele conquistou para você. Não se permita. Por que eu digo isso? Porque, vou usar um exemplo aqui, para você entender. Quando nós queremos emagrecer, a gente pega um projeto e vai firme. Algumas pessoas conseguem perder peso com maior facilidade, outros não conseguem, às vezes fazem as mesmas coisas, o mesmo sacrifício e não conseguem perder peso. Mas se você não vigiar, você ganha tudo de volta. Por isso que eles orientam a gente a eliminar, né? Não perder, que se perder a gente sai achando de volta, né? E você acha isso às vezes fácil. Vou engordar um pouquinho de novo, que eu consegui perder um peso dessa vez, então eu vou engordar porque não tem problema, eu emagreço de novo. Mas não é assim que funciona. Nosso organismo se adapta a isso. Parece fácil, mas aí você já não consegue mais ter a mesma facilidade para emagrecer como da primeira vez. Eu passei por isso numa ocasião. Eu perdi quase 30 quilos e depois fui achando eles tudo novamente no caminho. Eu achei que seria fácil perder novamente. Eu perdi em 4 meses. Parecia algo impossível, sem tomar nenhum medicamento, sem tomar nada, somente com esforço natural. E não é tão fácil. Não é tão fácil. Você pode pensar assim, eu vou deixar de orar um tempo. Vou orar menos. Ou vou buscar outras coisas. Ou não quero me envolver por enquanto. Confesso para os irmãos, não façam isso, meu irmão. Não façam isso. Os mais antigos dizem, né, que se o conselho fosse bom, né, nós não daríamos, seria vendido a alto preço. Está aqui uma pessoa falando para vocês que teve dificuldade e ainda estou no final desse processo. Então, use a liberdade conquistada em Cristo Jesus somente para se aproximar dele. Nunca use essa liberdade para se afastar. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Diga comigo nessa noite, eu vou usar a liberdade que Cristo Jesus alcançou para mim somente para me aproximar dele. Escravo do pecado, nunca mais. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Jesus Cristo não é prisão. Jesus Cristo é libertação. Amém, irmãos? Tem pessoas que acham, eu vou para o evangelho e vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. É mentira isso, irmão. Isso é mentira do diabo. É mentira. Você vai ter que deixar as práticas pecaminosas. O que tem de ruim nisso? As coisas que são do pecado, irmão, só traz malefício para nós. Pensa direitinho. Pensa comigo. Se você quiser beber, você tem que comprar a bebida. Se a pessoa tem o vício de fumar, tem que comprar o cigarro. Se a pessoa usa droga, tem que ir lá e comprar a droga. Aí é preço caro. Se a pessoa quer ir para uma festa, uma balada, às vezes a entrada custa mais de R$100. Aí eu nem tenho ideia de quanto custa isso, que eu já não sei o que é isso há muitos anos. Mas tudo é caro, tudo é comprado. E isso, tudo que eu falei, traz malefícios para o corpo físico também, para o espiritual e para o físico. E outras coisas mais. Outras coisas mais. O inimigo continua matando, continua roubando e continua destruindo. Então não tem tempo, não tem como nós termos tempo para perder. Deus conta comigo e Deus conta contigo, amém? Deus conta comigo e conta contigo, amém, irmãos? Aleluia, é para isso que Ele nos chamou. Então, quando se fala dessas coisas do pecado, nós estamos sendo livres dessas coisas. Livre dessas coisas só traz destruição. E as pessoas às vezes pensam, mas como que o diabo está destruindo? Continua destruindo, irmão. Quantas famílias nós temos visto destruídas, passando por dificuldade? Quantas pessoas têm perdido a sua paz, porque o inimigo tem roubado a paz dessas pessoas?
Quantas pessoas têm passado por tantas outras dificuldades e ainda querem dizer que Jesus Cristo é prisão, que vai me atrapalhar ou que eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa? Não conhece nada. Jesus Cristo é libertação. Essa liberdade conquistada para nós, para que nós possamos fazer bom uso disso. Cada dia mais se aproximando do Senhor Jesus. Cada dia mais andando na sua direção. Usando essa palavra como manual da nossa vida, como a verdade. Talvez, eu não sei, irmãos, porque estamos em um grande número de pessoas. A gente não sabe como foi o dia de cada um, a gente não sabe como foi a semana de cada um. Talvez alguém entrou aqui nessa noite aflito. Não podemos achar que esse lugar é para nós mesmos. Tem dia que nós estamos aflitos. Tem dia que nós estamos preocupados. Tem dia que nós estamos com a cabeça sem saber de alguma resposta. E muitas das vezes, quando nós estamos nessa condição, é onde entra o inimigo da nossa alma, bombardeando a nossa mente com informações mentirosas. Que não tem jeito, que não vai dar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Essas são as frases que ele usa. Não é diferente para nenhum de nós. Tem coisas, tem pensamento que passa na nossa cabeça, muitas das vezes você fala, da onde vem isso? Tem de misericórdia, Jesus, que pensamento maligno é esse? Nós escutamos aqui, acho que foi o pastor na quinta-feira, falando que já botou a mão na cabeça para repreender. Eu já perdi as contas, irmão. Você bobear todo dia, repreende esse pensamento maligno. Repreende essa opressão maligna. Repreende isso que tem tentado fazer com que eu venha perder aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Tem momentos que você tem que repreender o inimigo em voz alta. Tem hora que a minha esposa, eu estou dentro do caminhão, repreendo o diabo ali mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento não vai ficar na minha cabeça. E isso é na casa, no trabalho, onde você estiver, você tem essa autoridade para repreender esse pensamento maligno da sua cabeça. Esse mês que nós estamos vivendo, como foi falado pela irmã Carmen aqui nessa noite, pela evangelista Carmen, fala sobre isso, pessoas que estão sendo tão oprimidas na sua mente que chega a ponto de tirar a sua própria vida. Isso é uma opressão maligna. Então, se você entrou aflito nessa noite, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, entregar, é você confiar, deleitar-se no Senhor, colocar nele toda a sua confiança. Amém, irmãos? Muitas das vezes parece difícil, mas você ficar preocupado com os problemas, com as coisas que estão te cercando, é mais fácil você deleitar-se no Senhor. Entregar para Ele todas as suas ansiedades. Não tem ninguém ansioso aqui, né, irmão? Acho que é só eu. Entrega. Confia no projeto. Deus não tem escravidão para a sua vida. Amém, irmãos? Deus não tem escravidão. Aos jovens que aqui estão, confie no projeto de Deus para a sua vida. Essa falácia do mundo é mentira, essa alegria que é apresentada é mentira. Ela não existe. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Uma vez conquistada, nunca mais ela sai da sua vida. Não permita-se ser escravizado pelo pecado, porque tem grande parte da juventude que cede a essa tentação e depois passa por coisas terríveis. Essa falsa alegria do mundo é mentira. É uma artimanha do diabo para iludir, para ludibriar. Isso aqui, ó. Essa liberdade que Jesus conquistou para nós. Então, conhecereis a verdade. Prossiga em conhecer ao Senhor. E você vai ver o projeto maravilhoso que Deus tem preparado para a sua vida. E aos mais que aqui estão firmes na promessa, permaneça firme na promessa. Não dá para descansar, irmãos. Não dá para tirar folga.
Não dá para deixar de buscar, não dá para deixar de ler, não dá para deixar de consagrar, não dá para deixar de jejuar, não tem como isso acontecer. Precisa acontecer tudinho ao contrário do que eu falei. Precisa jejuar, precisa ler, precisa consagrar, precisa buscar. É o relacionamento, como eu falei lá atrás, né? Para conhecer, tem que buscar relacionamento. Irmão, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Todos nós temos, irmãos. Às vezes temos tanta desculpa para buscar a Deus, né? Eu estou cansado, trabalhei demais, eu fui no culto já ontem, eu visitei. Todos nós temos a nossa ocupação. Mais uma para nós guardarmos, para nós caminhando para encerrar. Cuidado com o ladrão de tempo, irmão. Quem é o ladrão de tempo? Vamos ver se os irmãos estão ligados. Quem é o ladrão de tempo? Tem alguém com ele na mão aí? Meu Deus, isso parece que virou parte do nosso corpo. O sangue de Jesus tem poder. Né, irmãos? Parece que virou parte, né? Às vezes dorme na cabeceira da cama, às vezes, rapaz, você esquece tudo, mas o celular você não sai sem ele de casa, né? Não estou aqui, irmãos, para falar contra ele, não. Estou falando para você ter cuidado com ele. Amém, irmãos? É uma ferramenta maravilhosa sendo usada de forma apropriada. Agora, se não, vira um ladrão de tempo de verdade. Você passa 1, 2, 3 horas no telefone, quando você percebe, já passou-se o tempo, e o tempo é precioso. Então é um sinal de alerta para nós, para mim também, para todos nós. Vamos ter cuidado com esse ladrão de tempo. E vamos entregar o tempo apropriado para o nosso Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra encontre morada no seu coração. Que você use a liberdade. Pode ficar de pé, por favor? Que você use. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente louvar um hino para encerrarmos. Amém, irmãos? Use essa liberdade que Cristo Jesus conquistou por mim e por você de maneira correta. Se aproximando do Senhor cada vez mais. Escravos nunca mais, irmãos. Em nome de Jesus. Escravos do pecado nunca mais. A liberdade que Cristo alcançou para nós é algo que nós não devemos abrir mão.